De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o secretário-geral do PSDB de Alagoas, Cláudio Honor Araújo, que nos fala sobre as ações do partido com vistas às eleições da UVEAL, que acontecem em final de março deste ano. As articulações estão aí colocadas, mas também falamos sobre conjuntura nacional no contexto do PSDB, que foi o partido que mais aumentou a sua representatividade política no Brasil nos últimos anos. Eu pergunto agora ao secretário Cláudio Honor Araújo sobre essa expectativa que a sociedade hoje tem com o Ministério Público Estadual sendo comandado pelo Procurador-Geral Alfredo Gaspar de Mendonça, no que diz respeito ao aperto na fiscalização fiscal. Como o senhor vê essa questão? Olha, o Ministério Público é uma instituição muito respeitada, né? Tanto a nível nacional como a nível estadual. As últimas gestões, Eduardo Tavares, esse último procurador, doutor Sérgio Jucá, e agora o doutor Alfredo Gaspar, tem demonstrado que efetivamente é uma instituição que veio para fiscalizar, para acompanhar e punir algo que pode, ou pelo menos sugerir punição àqueles que estão agindo de forma incorreta, né? Então, temos que apoiar as iniciativas, desde que sejam iniciativas equilibradas, né? Que não exponham de forma indevida, né, os seus indicados pelas... Quando o senhor fala de forma indevida, é a abordagem que é feita sem se ter ainda a comprovação da culpabilidade? Não, veja, normalmente quando se faz a abordagem é porque algum indício, operação, algum indício foi detectado, né? Detectado. Eu falo muitas vezes, não estou dizendo que aconteceu agora, para que haja digamos assim, espetáculos que às vezes humilham, né? Então, por isso é que é importante que tenha esse tipo de equilíbrio. Eu tenho certeza de que permanece essa mesma linha de equilíbrio para não expor indevidamente as pessoas. Essa questão do espetáculo midiático, né, que se observou durante as operações da Lava Jato, por exemplo, que alguns setores do direito questionavam, outros não. Como o senhor vê a questão da judicialização da política nesse contexto? Pois é, acho que no caso dessas operações, né, é preciso que haja efetivamente esse tipo de ação, né, para que as coisas sejam claras, transparentes, né? E muitas vezes os advogados ou aqueles que defendem os seus clientes reclamam ou reclamavam, né? E nem sempre tinha razão, nem sempre. Aliás, não vejo nenhuma, pelo menos no caso da Lava Jato e no caso do juiz Sérgio Moro, o Supremo nunca desfez de nenhuma decisão dele, exatamente, né? Então, quer dizer que ele sempre se postou com uma forma de agir de acordo com a lei, né? Então, por isso é que esse tipo de entendimento precisa prevalecer, né? Quem tem culpa no cartório, que pague a sua conta, né? Então, não tem que defender o que está errado, né? Pode-se dizer que os partidos, os políticos têm uma oportunidade agora, digamos assim, de reverter, melhor dizendo, essa imagem desgastada que uma parte alcunhou os políticos em geral? Pois é, há uma rejeição generalizada, né, do político, né? E que de forma nem sempre justa, né? Nem sempre justa. Porque nós temos muitos políticos sérios, né? Temos aqueles que, digamos assim, extrapolaram os limites da normalidade, né? Mas nós temos muitos políticos que são sérios neste país, não só a nível nacional, como a nível local, estadual, né? Então, é preciso que nessa oportunidade que se tem, que se passe o Brasil a limpo e também a classe política possa recuperar
a sua credibilidade, né? E a importância que ela tem. Não existe democracia sem a classe política. Quem define os destinos da nação são os políticos. Agora, é preciso também que aqueles que escolhem os políticos saibam bem escolher os seus representantes. Aí é outra história que precisa ser efetivamente bem discutida e debatida. Claro, Né? é o extrato da população que está representando. Perfeito, tá ali, não tem ninguém que caiu de paraquedas. Todos foram votados, né? Todos que são representantes, quer no Legislativo, quer no Executivo, foram votados, foram eleitores que escolheram, né? Então, precisa que haja a melhor compreensão, a melhor avaliação e análise daqueles que vão representá-los, né? A correlação de forças do PSDB pós-eleição no Congresso, como aí está, como o senhor coloca? Não, o PSDB é um ponto de apoio fundamental hoje no Congresso Nacional, né? Sem o PSDB, que ele teve a participação para a retirada do PT do poder, ele tem também a mesma responsabilidade para manter a governabilidade com o atual presidente Michel Temer. Então, tanto no Senado como na Câmara Federal, o PSDB tem uma participação decisiva para o equilíbrio e para a governabilidade. Então, é uma coisa que se discute e que se está efetivamente contribuindo para que isso aconteça, né? No episódio do impeachment da presidente Dilma, o Brasil inteiro teve a oportunidade de observar a composição do Congresso Nacional. Eu não digo tanto em nível de Senado, mas da Câmara dos Deputados. Da Câmara, que foi quem discutiu. Aquela sessão é histórica do ponto de vista do afastamento da presidente, mas ficou também para a história a exposição de uma representatividade que envergonhou aos brasileiros, em geral, pela forma, pela conduta de se portar, não é? É verdade. De lá para cá, o senhor acredita que há a condição da classe política que representa, né, aquele extrato ali, ter mais cuidado, investir no seu conhecimento, saber que está ali representando a população e tentar fazer algo que esteja à altura da população sofrida, humilhada no Brasil? Pois é, eu acho que é uma lição que tem que ser aprendida por esses políticos, né? Mas também é uma lição que deve se aplicar ao eleitor. O eleitor tem que ter consciência de quem ele vai escolher. A eleição está em cima. No ano que vem teremos eleição para renovação da Câmara e do Senado e da Presidência da República e dos governadores. Então, essa responsabilidade também cabe ao eleitor. O eleitor que não tem o discernimento, digamos, que a educação permite, e temos uma educação no país e os indicadores estão aí colocados, né? Ainda pode reunir condições de avaliar bem o seu candidato? Pode, porque... Independentemente dessa condição? Pois não, de ser ele alfabetizado ou não, de estar antenado com o que acontece no país? Pois é, a questão do antenado, isso é fundamental. Pois é, porque hoje nós temos as redes sociais, temos a televisão, os meios de comunicação. Acompanhar o dia a dia do seu candidato. Acompanhar, né? Hoje em dia, o número de pessoas que estão ligadas, né, nas redes sociais é um número espantoso, né? Incalculável. Então, incalculável. E não é só pessoa que não, são pessoas que às vezes não têm um curso primário, digamos assim, mas ela se informa, ela acompanha, ela vê, ela escuta, discute, né? Então tem todo um entendimento, um discernimento para saber escolher também seu representante. Então, se ela se lembrar ainda em quem votou na eleição passada, ver que ele não andou corretamente, então agora muda, escolhe um outro candidato, escolhe uma outra pessoa e assim vai aperfeiçoando. Mas você tem razão, é o momento de se fazer esse tipo de avaliação e de se tirar proveito dessa lição, tanto aqueles que nos representam, né, como também aqueles que foram para as urnas para escolher esses representantes, né? Voltando à questão da eleição da UVEAL, quais serão os próximos passos do PSDB para o enfrentamento de 4 chapas já registradas? Muitos passos.
muitos passos, caminhar muito. Eu já pessoalmente já fiz algumas visitas, né? Mas agora estarei indo com o candidato, com membros da chapa que foi escolhida, para que, não quero com isso dizer, e o nosso presidente poderá também repetir isso que eu vou falar, não está completamente fechada, não. Nós podemos discutir também e trazer outros partidos, outros membros, outros participantes, né? Agora, nós vamos andar, nós vamos correr os municípios, nós vamos ouvir os vereadores, nós vamos apresentar as propostas que o PSDB está elaborando para fortalecer o VEAL. Então, esses são os passos do PSDB, caminhar, ouvir, discutir. E no campo das alianças, o que é possível? Nós abertos, estamos todos abertos, lá, os tucanos, para as alianças que foram possível fazer. Nós sempre fomos de fazer alianças, né? E esse momento é um momento de ampliar essa discussão. As chapas já existentes, já registradas, são puro sangue? Não estão registradas ou ainda. Não são puro sangue. Elas têm também algumas alianças pontuais. Não estão registradas porque vai ser indicada uma comissão eleitoral que vai determinar o dia da eleição e também o procedimento para fechar a chapa, ou seja, para o registro das chapas, né? Então, isso ainda não está determinado. Houve uma época que a gente se surpreendia, né? Tem um novo presidente da UVEAL, mas a entidade não tinha nenhuma representatividade maior. E hoje há essa disputa. No campo político é salutar. É salutar, e não só no campo político, no campo democrático, sobretudo. né? Sobretudo, porque isso fortalece, né, a base da democracia, que são os vereadores, e a entidade que os representa tem que estar sempre cada vez mais fortalecida, né? Há um componente diferenciado para essa eleição, por exemplo, a condução de debates, é possível haver? É possível. Nós vamos propor debate entre as chapas que, depois de registradas, vamos propor debate com cada chapa que esteja colocada para a disputa, né? E acho que isso é salutar, importante para que os vereadores, os eleitores vereadores, possam conhecer as propostas e aqueles que vão representá-los. E, aliás, nessa caminhada que nós já começamos a fazer pelo Estado, nós vamos levar a mensagem de que todos os vereadores têm que participar da sua representação, da sua entidade. Né? Há pouca participação? Não chegam a 50 o número de câmaras de vereadores que estão filiadas ao VEAL. Quer dizer, são 45, para ser mais preciso, né? 45 câmaras municipais que se filiaram, que são filiadas ao VEAL. É um bom momento para debater essa questão. Exatamente, né? Para debater, uma representatividade. É verdade. São 1.060 vereadores, pelo número de câmaras que estão filiadas ao VEAL. Não temos nem 40% de vereadores que estão efetivamente participando, ou pelo menos ouvindo, e sabendo que existe a disputa. Não há um quórum qualificado em termos numéricos para dizer que é a maioria dos uma vereadores. Representatividade, não é? Verdade, por isso que temos que estimular. E essa é uma das propostas do PSDB, estimular a participação dos vereadores e das câmaras na sua entidade. Portanto, que os nossos vereadores, todos os vereadores, não só os tucanos, mas todos os vereadores de todos os partidos possam se engajar nessa campanha para que possa a entidade receber as câmaras e os vereadores de todos os municípios do estado de Alagoas. Nosso tempo chegou ao fim e eu agradeço mais uma vez ao secretário estadual do PSDB aqui em Alagoas por essa entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que lhe agradeço, Gorete. Um grande abraço. Obrigada. Obrigada a você também por nos assistir e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.